Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de, em nome do nosso colega e conselheiro Ronaldo Chadid, coordenador do evento, cumprimentar a todos e a cada um dos senhores presentes. Coube a minha incumbência honrosa de fazer a apresentação do Dr. Edilberto, que já está muito conhecido entre nós, em face do lançamento do seu livro, que acaba de ser anunciado que está esgotado os exemplares que ele trouxe para esse evento. Mas, ainda assim, em respeito à pessoa do Dr. Edilberto, quero dizer que ele é economista formado pela Universidade de Brasília, mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará, CAEM, especialista em Políticas Públicas pela George Washington University e bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza e em Economia pela Universidade Federal do Ceará. Foi professor da Universidade de Brasília, UNB, e da Fundação Getúlio Vargas. Foi técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, instituições em que ingressou por concurso público, consultor legislativo do Senado Federal. Escreveu diversos artigos e capítulos de livros sobre finanças públicas e é autor do livro Regras Fiscais, Teoria e Evidência. Atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará. Professor, com a palavra, o senhor dispõe de 50 minutos. Obrigado, conselheiro. Tá ok? Tá. Conselheiro Irã Coelho das Neves, muito obrigado pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Cumprimento o conselheiro Ronaldo Chadid por esse evento memorável. De fato, isso vai ficar na história dos tribunais de contas, na história, talvez, do direito financeiro. Cumprimento a conselheira Marisa Serrano, o presidente Valdir Neves, que tive a grata satisfação de conhecer, doutor professor Pedro Jucá, Francisco Pedro Jucá, que não sabia, conhecia o seu livro, mas não sabia que era o senhor Democracia e Finanças Públicas e Democracia, um grande livro. Cumprimento a todos, é muito bom estar aqui conversando com vocês, todos os conselheiros, todas as autoridades, os estudantes, os servidores da casa. E o conselheiro Ronaldo Chadid pediu para eu falar de um tema, 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como todos sabemos, agora em maio ela completou 15 anos, e a minha ideia é fazer um pouco um balanço do que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que não deu certo, quais foram os pontos fracos, quais foram as fragilidades da lei. E, primeiro, eu vou só retomar um pouco a discussão que havia um pouco antes se a gente pegar os jornais, nos dermos do trabalho, e olhar os jornais, no final da década de 90, 98, 99, quando começou a se falar em lei de responsabilidade fiscal, ninguém apostava muito. Todo mundo dizia, olha, isso não vai ser aprovado. Não tem a menor chance do Congresso Nacional aprovar esse projeto. Eu lembro de uma tarde de sexta-feira, mais ou menos 17 horas da tarde, eu estava lá na consultoria de orçamento, era consultor, fazia pouco tempo que estava lá, e num cafezinho, já 6 horas, doido para ir para casa, 6 horas 5, 6 horas, e vi um sujeito baixinho, assim, mais ou menos 1,60 m, e tomando um café frio já, um café de serviço público, todo mundo sabe que é ruim, principalmente 6 horas da tarde. Então, e aquele sujeito lá, tomando aquele café, e fui me aproximar para conversar um pouco com ele, quando vejo sair esbaforido lá da sala da diretoria, da consultoria de orçamento, o Eugênio Gregianin, que era o diretor da consultoria, e me apresentou, olha, deputado Pedro Novaes, e aí me apresentou o deputado Pedro Novaes, que foi o relator da Lei de Responsabilidade Fiscal no Congresso, na Câmara dos Deputados. E, na época, todo mundo dizia, puxa vida, o deputado Pedro Novaes, hoje, talvez ninguém nem se lembre dele, e eu mesmo, quando depois soube quem era, não apostava muito. Depois soube, olha, puxa vida, o sujeito lá do PMDB, do Maranhão, disseram que era extremamente ligado ao José Sarney, nada contra o José Sarney, até gosto muito dos livros dele, Saraminda ali, acho que pouca gente aqui leu Saraminda, talvez ali o meu amigo Alves, lá do Amapá, que se passa lá no Amapá. Mas, enfim, então eu mesmo não apostava muito. Mas esse deputado, para minha surpresa e de muita gente, foi extremamente trabalhador. Ele era um sujeito extremamente dedicado. Sábados, domingos, feriados, a gente não tinha muito sossego com ele. Ele
realmente vestiu a camisa da Lei de Responsabilidade Fiscal, e pouca gente sabe isso. O Congresso deu, à Câmara dos Deputados, especificamente, porque no Senado foi aprovado, exatamente como a Câmara aprovou, uma contribuição decisiva. Por exemplo, todo o capítulo de renúncia de receita, que se deu um tratamento muito moderno de renúncia de receita, o mesmo tratamento que se dá à despesa, o gasto tributário, foi feito todo no Congresso Nacional, todo na Câmara dos Deputados. E o deputado Pedro Novaes deu uma contribuição significativa. Então, primeira dificuldade, todo mundo dizia, olha, não vai ser aprovada. Foi aprovada, para surpresa de muita gente. Depois começaram a dizer, tudo bem, foi aprovada. Mas essa lei, aquele velho bordão nacional, tem lei que pega e lei que não pega, ela não vai pegar. E o que vai acontecer é o seguinte, ora, assim que o conjunto, as circunstâncias que aprovaram a lei, se a gente olhar qual era a circunstância anterior à lei, 98, 99, era basicamente a crise, tivemos uma crise muito grande, né, ataque especulativo à moeda, uma crise fiscal gigantesca. Então, havia uma pressão muito grande por isso, uma pressão até do Fundo Monetário Internacional. Vários países do mundo fizeram lei de responsabilidade fiscal. A nossa lei, por exemplo, é a Fiscal Responsibility Law da Nova Zelândia, o mesmo nome até, um nome de fantasia que se adotou é da Nova Zelândia. Vários países fizeram, os Estados Unidos fizeram, a Europa fez, o Tratado de Maastricht não é outra coisa senão a lei de responsabilidade fiscal. Enfim, muita gente fez, então havia um cenário todo favorável a isso. Mas é que se dizia o seguinte, olha, assim que o conjunto de forças que promoveu essa lei passar, ou seja, se o PSDB, o conjunto de forças dos partidos que aprovaram, sair do poder, ela será modificada, rapidamente modificada, será alterada, é uma lei complementar, basta a maioria absoluta, não é uma maioria tão alta assim, ela será alterada. Então, ela teria seria alterada facilmente. Depois, ela, mesmo que não fosse alterada, ela seria inconstitucional. Assim que ela foi aprovada, conselheiro Irã, assim que ela foi aprovada, vários partidos políticos ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade, e se acreditava, havia um debate muito grande, que vários dispositivos eram inconstitucionais, limites de gasto pessoal, por exemplo, seriam inconstitucionais, havia um grande debate sobre isso. E depois é o seguinte, olha, mesmo se ela passasse por tudo isso, ela conseguisse superar, ela não conseguiria passar no principal teste, que era o teste da implementação, o teste da interpretação. Ontem o professor Rui nos falou de algo extremamente interessante, que ele disse, olha, você faz uma regra que diz que o déficit é um valor X, e bota lá na Constituição, o Tratado de Maastricht é isso, 3%, o déficit nominal pode ser no máximo 3%, a dívida bruta no máximo 60%, não é isso? Do PIB. Se você coloca isso, daqui a pouco começam a calcular diferente o PIB, não é? Começam a calcular diferente a receita, começa a calcular diferente o déficit. Como é que calcula o superávit primário? Como é que calcula o superávit nominal? É 3%? Tá, mas calculava assim. Agora eu vou calcular, sempre tem alguém muito inteligente que dá um pulo do gato é esse, vou calcular diferente. E aí a regra, na prática, ela acaba sendo desobedecida. Então, ela teria que passar por isso, esse teste da implementação, teste da interpretação, como é que os gestores, como é que os tribunais iriam interpretar a lei. E também é interessante, para a gente até entender, estava conversando com o professor Francisco Pedro Jucá, aqui no café, ele falando sobre a história, até do Código Civil, ele contava uma história muito interessante, e a gente olhar a história da LRF, por que, por exemplo, não tem até hoje limite de dívida para a União? Tem limite de dívida, limite de operação de crédito para estados, para municípios, mas não tem para a União. Porque, essencialmente, a LRF foi feita para estados e municípios. Foi uma ideia de que os estados e municípios eram descontrolados, fiscalmente irresponsáveis, e precisavam ser controlados, precisavam de um instrumento para ser controlado, que os controlasse. Regra geral, quem acompanhou isso, vários acordos de renegociação foram feitos e foram desobedecidos, eram novos assinados, eram descumpridos outra vez. Então, ela é como se fosse uma camisa de força, principalmente para estados e municípios. Embora ela tenha abrangência em todas as esferas de governo, expressamente, mas ela foi feita essencialmente para estados e municípios. Então, mas a grande questão é se ela iria... São os antecedentes, como eu estava falando. Mas a questão é essa. Ela iria funcionar? Quer dizer, essa pergunta
essa afirmação, né, uma poesia muito bonita do Carlos Drummond de Andrade, que diz que os lírios não nascem da lei. Então, a questão que se faz, se coloca, a responsabilidade fiscal nasce da lei? Basta uma lei para que... é porque, depois de certa idade, eu uso os óculos, eu vejo aqui, eu vejo lá. Então, estou vendo aqui. Eu estou conseguindo ver lá. Só estou conseguindo ver aqui, perto. Mas eu acho que tem razão, acho que é melhor, assim eu vejo as duas coisas. Abandono esse aqui. Talvez seja melhor. Pois é, mas então a responsabilidade fiscal nasce da lei? Ora, se os lírios não nascem da lei, como diz Carlos Drummond, basta uma lei para que a responsabilidade fiscal exista no país. Ou seja, se amanhã tomar posse um gestor fiscalmente irresponsável, que não tem nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal, essa lei vai conseguir contê-lo? Ele vai ser contido por essa lei? Essa é a grande pergunta. Quer dizer, quem acompanhou o debate na época, havia uma oposição muito forte, fortíssima, né? Os partidos políticos, lá o PT, o PCdoB, diziam um discurso muito claro, essa lei é de neoliberal, faz parte do consenso de Washington, isso é imposição do Fundo Monetário Internacional, não é algo que deva constar da agenda do país. Então, se amanhã entrar esse grupo, assumir o poder, outro grupo qualquer que assuma o poder, que não tenha compromisso com a responsabilidade fiscal, essa lei vai conseguir conter essas pessoas, essa política que sejam fiscalmente irresponsáveis? E a gente observa o seguinte, olha, a gente olhar, por exemplo, a experiência europeia. O Tratado de Maastricht, que tem status constitucional, tem lá, conselheiro Irã, 60% de endividamento máximo, a dívida bruta. Né? Déficit nominal, no máximo 3%. Se tivesse sido respeitado de fato, professor Pedro Ducar, nós não teríamos esse problema todo da Grécia, problema todo da Itália, país com uma dívida muito maior que 100% do PIB, não é isso? Quer dizer, será que foi respeitada de fato? Então, bastou o Tratado de Maastricht, claramente mostra que não basta ter uma lei, não basta ter um tratado, uma lei, para que a responsabilidade fiscal exista. No próprio Estados Unidos, a gente fica dizendo, olha, o Brasil, as pessoas não respeitam a lei aqui, tem lei que segue, lei que não segue, é um país que as instituições ainda são frágeis, mas mesmo nos Estados Unidos, um país de instituições tão evoluídas. Quando a gente observa o Budget Enforcement Act, uma lei que é a lei de responsabilidade fiscal deles, que vigorou durante os anos 90 e parte dos anos 2000, ela foi desrespeitada, claramente. Existia uma regra muito clara que só se podia criar uma nova despesa com anulação de outra despesa, exatamente para evitar a expansão do déficit. E ela foi, quando o Bill Clinton, os democratas estavam no poder, ela foi seguida. Quando o George Bush assumiu o poder, não teve Budget Enforcement Act que o impedisse de gerar sucessivos déficits. Então, mesmo lá, mesmo na Europa, avançada Europa, a lei de responsabilidade fiscal, as regras fiscais existentes foram desobedecidas, as instituições não conseguiram conter a indisciplina fiscal quando não houve mais consenso político para mantê-las. Então, os 3 testes que a lei de responsabilidade fiscal brasileira, nesse quadro, então, inicial, teria que passar. É exatamente isso que vou procurar analisar aqui. Primeiro seria o teste da alteração. Ora, então, como eu acabei de falar, se um grupo que o grupo patrocinou, saísse do poder, o novo grupo entrasse, facilmente se modificaria. Bastaria maioria absoluta, fácil de obter. Depois do teste da constitucionalidade, como eu falei, vários dispositivos foram questionados. E, por fim, o mais importante, na minha visão, na prática, na verdade foi o que restou, depois de passar pelos outros, é o teste da interpretação. Então, o teste da alteração. O que é que houve, de fato? Se a gente observar, fiz uma pesquisa na Câmara dos Deputados e no Senado, a gente encontra centenas de projetos de lei modificando a lei de responsabilidade fiscal nesses 15 anos. Só neste ano, só em 2015, foram apresentados 16 projetos de lei modificando a lei de responsabilidade fiscal. E posso dizer que, com a grande maioria, mais de 90%,
é flexibilizando, colocando exceções, tirando certas rubricas de despesa nos limites, introduzindo exceções, enfim, são afrouxamentos, são flexibilizações da lei de responsabilidade fiscal. Então, como é só uma maioria absoluta, seria facilmente alterável. Mas, na prática, o que houve foi apenas uma modificação. E a modificação para melhor. Como todos conhecemos, a Lei Complementar 131, que modificou a LRF, ela melhorou muito. Um aspecto que foi aumentando a transparência, a exigência de relatórios, dispositivos online. Então, a mudança que houve, essa é uma boa notícia, apesar de centenas de projetos, como eu acabei de falar, apenas um foi aprovado e melhorou a LRF. Mas se outros fossem aprovados, de repente, o presidente da Câmara, como todos conhecemos, um desses seus movimentos de aprovar certos projetos, se ele quisesse aprovar agora um projeto, colocasse em pauta, a lei estaria liquidada, porque realmente muitos projetos desfiguram por completo a LRF. Agora, uma notícia muito ruim, que eu acho que o professor Conte até falou hoje de manhã, foi no final do ano passado. Essa realmente foi talvez a pior notícia. Acho que aqui a LRF mostrou toda a sua fragilidade, mostrou uma fraqueza enorme. Que se percebeu, olha, o que adianta se você tem, ela exige, isso foi um grande avanço, porque dá transparência, dá foco, uma meta fiscal. Toda LDO tem que ter uma meta fiscal. Não diz que pode ser superávit, pode ser déficit. Ela não diz que tem que ser superávit, não, pode ser déficit. Mas tem que ter uma meta. Então, o problema é que é uma LDO. A LDO é uma mera lei ordinária. Não é como a LRF, que é uma lei complementar. Uma lei ordinária, maioria simples, se altera. E o que foi muito grave nesse caso é isso. Se colocou uma meta lá, conselheiro Irã, uma meta, e no final do ano o governo viu que não ia aprovar a meta, simplesmente o que é que se faz? Em vez de estar sujeito a sanções, que a lei estabelece, eu mudo a meta. Ou seja, mostra uma fraqueza gigantesca da meta da LRF nesse aspecto específico. Então, esse eu acho que é a principal fragilidade, o principal ponto fraco. O teste da constitucionalidade, quem acompanhou ao longo dos anos, até hoje, apenas uma liminar. O mérito até hoje não foi decidido. Como disse, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, a 22/38, que questionava a lei por completo. Primeiro, a inconstitucionalidade formal. Seria totalmente inconstitucional porque por conta de um vício formal. Teria sido modificada no Senado em relação ao que tinha sido aprovado na Câmara e não teria retornado à Câmara como manda a Constituição. Mas o Supremo superou esse ponto. E depois vários dispositivos essenciais da lei foram questionados. Por exemplo, um deles foi o limite de despesa pessoal, né, por poder, foi questionado, e o Supremo teve uma decisão, inclusive, surpreendente, até com mudança de placar. Foi 6-5, mas um dos ministros, o ministro Marco Aurélio, mudou o voto, foi isso que permitiu esta maioria. Mas até hoje, essa decisão é de 2007, estamos em 2014, até hoje é apenas uma liminar. Até hoje o Supremo não decidiu um mérito. Amanhã, por exemplo, uma nova composição do Supremo pode ser que, em tese, pode ser que isso mude e ela venha a ser considerada inconstitucional. Agora, uma novidade, o que tem acontecido, isso pouca gente tem prestado atenção, mas tem um impacto significativo, na minha visão, são essas ações civis originárias que o Supremo tem aplicado o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Essa é uma daquelas propostas que eu falei de mudança da LRF. Há várias propostas exatamente nesse sentido. O Supremo se antecipou ao Congresso e disse que não precisava nem um Congresso, ele mesmo disse que aquilo que a LRF havia feito não podia ter sido feito. Que é basicamente o seguinte: como nós sabemos, os limites são fixados por poder, né, tem um limite total, né, Estado 60%, o município também, e 50% a União, mas tem os limites por órgão autônomo por poder. O que é que diz a LRF? Diz que, se determinado órgão, determinado poder desobedecer, a sanção é para o ente, ou seja, para o próprio Estado, para o próprio município.
A sanção ela não é para o Poder Judiciário que desobedeceu, ou para o Tribunal de Contas que desobedeceu. A sanção é para o ente. E qual foi essa ideia da LRF? A ideia é o seguinte, ora, a despesa de pessoal, como é que se cria a despesa de pessoal? É uma decisão conjunta. Se o Tribunal de Contas aqui do Estado do Mato Grosso do Sul quiser aumentar a sua despesa de pessoal, o que ele tem que fazer? Manda um projeto de lei para a Assembleia aprova, e o governador precisa sancionar esse projeto de lei. Então, a decisão, os vários órgãos vão se envolver com isso. Quando você colocou essa sanção para o ente, foi exatamente quando o Poder Judiciário ou o Ministério Público quisesse aumentar a sua despesa de pessoal, o governador e a Assembleia tivessem essa preocupação. Espera aí, mas e a LRF? Porque se for desobedecida, a sanção é para o ente. Eu não posso mais ter transferências voluntárias, eu não posso mais obter garantia direta ou indireta. Então, assim estabeleceu a LRF, para o compromisso ser conjunto. Mas o Supremo considerou inconstitucional, isso não foi nem naquela ADIM, questionou a lei como um todo, foi nessas ações civis originárias. Em alguns estados que estavam como inadimplentes na União, que não podiam obter garantia para empréstimos ou receber transferências voluntárias, estavam lá no cadastro de inadimplentes da União, por conta da desobediência da LRF, de um poder ou de um órgão qualquer, o Supremo disse, não pode. Aqui é a intranscendência subjetiva das sanções. O governador não tem culpa, não é responsabilidade dele, se o Tribunal de Contas, ou se o Poder Judiciário, ou se o Ministério Público, ou se a Assembleia Legislativa desobedeceu o limite pessoal. Tem que ficar restrito ao próprio órgão. Só que não há nenhuma sanção institucional para o órgão. Essas sanções só têm sentido para o ente. O Poder Judiciário não recebe transferências voluntárias, ele não obtém garantias, ele não faz empréstimos, nada disso, quer dizer, só tem sentido se for para o ente. Então, aqui foi um enfraquecimento da LRF de um item bastante relevante. E, como disse, este um dos muitos projetos de lei em tramitação no Congresso para modificar, como não foi nem necessário a atuação do Congresso. O Supremo se antecipou. Agora, o teste da interpretação. Esse que é o mais, talvez o mais complicado de todos, né? Quer dizer, obedecer à lei formalmente, mas na prática, efetivamente, ela está sendo contornada. E aí, quanto mais complexa for a norma, quanto mais nuance ela tiver, quanto mais for confusa a redação, for longa, mais sujeita a interpretações diversas ela está. E a LRF tem esse mal. Todos que analisam a LRF, os comentaristas da LRF, todos são, acho que, não diria todos, mas a maior parte vai dizer que ela é uma lei muito autorreferente, uma linguagem não tão jurídica, talvez escrita por economistas, com gente que não tinha uma formação jurídica mais sólida. Então, ela tem sérios problemas de redação. E isso favorece interpretações criativas, favorece interpretações que contornem objetivos mais restritivos da lei. E aqui eu aponto os pontos mais críticos nessa experiência dos 15 anos. Primeiro, limites com despesa de pessoal. Eu listei esses 4, aí há vários, mas para resumir, esses 4. Limites com despesa de pessoal, despesas com terceirizados, também um ponto muito frágil, a criação de despesas permanentes e a renúncia de receitas. O que houve na prática, eu não quero falar especificamente nenhum estado, mas em muitos lugares a despesa de pessoal na prática aumentou muito. Quer dizer, a lei não conseguiu conter. Porque é exatamente isso, a possibilidade de interpretações, como não há nenhum órgão que fixe o que se entende como despesa de pessoal. Nem mesmo a receita corrente líquida, que é exatamente a receita corrente líquida. E aí começou a surgir interpretações, né, as mais criativas possíveis. Não, espera aí, pensionista não faz parte da despesa de pessoal. Mas sempre fez. Agora não vamos mais contar. Mas quando se estabeleceu aquele limite, era com tudo. Era isso que estava. Não, mas não vamos tirar. Agora depois vamos tirar despesas com aposentados. O imposto de renda
dos servidores públicos, não pode ficar nessa conta, nessa despesa, vamos excluir. Começou a surgir as mais diversas interpretações, que muitas foram bem motivadas. Eu não estou aqui, às vezes se faz pela premência, pela necessidade de fato. A gente olhar, a lei tem muitas falhas. Uma das falhas que ela fez simplesmente pegar a média dos últimos 3 anos, estabelecer os limites, como é que ela distribuiu. Pegou a média dos últimos 3 anos, por exemplo, como é que distribuiu entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. Pegou a média dos últimos 3 anos. No Poder Judiciário também, pegou a média dos últimos 3 anos. Então, ficou gente com uma situação muito confortável e gente com uma situação extremamente complicada. Pega o Ministério Público, por exemplo, gente. O limite é 2% nos estados. O Poder Judiciário, 6%. Mas, peraí, como é que funciona isso? Porque onde tem um promotor, onde tem um juiz, tem que ter um promotor, não é assim? Os salários são os mesmos. Quer dizer, hoje a estrutura do Ministério Público praticamente tem que ser muito próxima do Poder Judiciário. No entanto, o limite é 1/3. Quer dizer, um problema óbvio vai se estabelecer aí. Então, para contornar isso, quer dizer, qual era o caminho funcional, o caminho, talvez assim, que preservasse o princípio democrático? Era, olha, um projeto de lei, gente, aqui não andou bem, houve problemas, vamos alterar esses limites na própria lei de responsabilidade fiscal. Vamos lá, um projeto de lei no Congresso Nacional, vamos modificar. Mas não, isso é muito difícil, complicado, a lei ficou uma coisa, ninguém quer modificar, senão para dar um sinal negativo. E aí começou a se dar esse tipo de jeitinho, certas interpretações que na prática, como disse, acabaram por aumentar o gasto pessoal em vários lugares, em vários estados, e os que não fizeram estão recebendo pressões fortes. Lá no estado do Ceará mesmo, estamos recebendo pressões fortíssimas de vários órgãos, que, olha, o estado A, B, C fez, por que vocês aqui também não interpretam desse jeito? Enfim, como disse, reconheço que os que fizeram não foi por mal, fizeram porque tinha um problema sério para ser resolvido e não conseguiu mudar a lei na esfera federal, mas, de fato, a LRF foi afrouxada em seus limites inicialmente fixados, despesa pessoal. Outro ponto foi a despesa com terceirizados. Olha, gente, estabeleceu-se limite para despesa com pessoal, mas não tem limite para despesa com terceirizado. Só aqueles terceirizados que substituem servidores ativos, né, servidores concursados. O que aconteceu? Você deu um incentivo perverso a aumentar a despesa com terceirizado. Ora, se a despesa pessoal está no limite, os servidores concursados está no limite, concursados ou não concursados, comissionários também, e a despesa terceirizada não está no limite, apenas uma fração dela está no limite, qual é o incentivo? Vou aumentar a despesa com terceirizados. E se a gente observar isso na União e em muitos estados, a maior parte fez uma pesquisa sobre isso, a despesa com terceirizados subiu muito, exatamente por isso, porque a LRF deu um incentivo perverso para o crescimento dessa despesa. E a União contribuiu muito para isso. Quando ela disse o seguinte, olha, uma das LDOs, logo as primeiras, lá em 2001, ela disse o seguinte, despesa com pessoal, com terceirizado, só é contabilizado como despesa com pessoal quando substitui servidor, e também, mais para caracterizar isso, este cargo precisa estar no plano de cargos do respectivo órgão. O que aconteceu? As pessoas, vários órgãos começaram a extinguir cargos. Por exemplo, motoristas, uma série de funções, analistas de sistema estavam no plano de cargos. E aí você extingue isso, no plano de carreira, o órgão X não tem mais cargo A, B, C e D. Extingue, não está no plano de carreira. E aí terceiriza. O que acontece? Não está no limite de despesa pessoal. Então, é um incentivo perverso a aumentar a despesa de pessoal, ou a despesa com terceirizados, que a LRF criou, e a LDO, principalmente a LDO federal, piorou, e os estados, naturalmente, copiaram a União nesse aspecto. Outro, essa criação de despesas permanentes. Eu costumo repetir que se a LRF tivesse apenas um artigo, bastava um artigo, o artigo 17, seria uma grande lei de responsabilidade fiscal, apenas com o artigo 17, do ponto de vista de contenção de despesa. Por que ele diz isso? Ele é copiado, ele é copiado da experiência americana, o Budget Enforcement Act. Diz o seguinte, olha, para criar uma nova despesa permanente,
despesa de duração continuada, eu preciso, ou eu anulo outra despesa permanente, ou eu aumento a minha receita. Puxa vida, que regra perfeita é essa, gente, de responsabilidade fiscal? A pessoa, toda vida que eu quiser criar um novo programa, conselheiro Irã, eu quero aumentar, eu quero expandir o Bolsa Família. Eu quero expandir o Bolsa Família. Ok, é um programa de governo, muito bem, se o senhor for eleito, o senhor tem todo o direito de fazer isso. Agora, o que você precisa fazer? Ou o senhor cria um financiamento para ele, aumenta a alíquota de um tributo, aumenta a base de alguma receita, cria um tributo novo, cria, por exemplo, agora estão falando de novo a CPMF, cria um imposto sobre grandes fortunas, enfim. Ou cria um tributo novo, ou anula outra despesa permanente. É o artigo 17. É isso, artigo 17. Só que o próprio, é engraçado isso, como é interessante, o próprio Poder Executivo Federal, que patrocinou, o governo que patrocinou na época, ele mesmo desobedeceu, ele afrouxou isso. Quando ele disse o seguinte, olha, não, na prática não é isso. Basta o crescimento do PIB, não precisa aumentar a alíquota de imposto, não precisa de imposto novo, basta o crescimento do PIB que você pode aumentar a sua despesa permanente. E aí começou a se fazer assim. Engraçado, quem acompanha a história legislativa, como eu acompanhei, acha essa história até engraçada, até pitoresca. Porque houve um embate gigantesco, havia uma emenda do PT, salvo engano, do PCdoB, exatamente nesse sentido. Olha, fonte de crescimento de receita permanente pode ser o crescimento da economia, o crescimento do PIB. O partido do poder, na época, o PSDB, não aceitou. Não, isso vai enfraquecer. A gente não sabe se o PIB vai crescer, se não vai. Se vai enfraquecer a LRF. Não aceitou. Na primeira oportunidade, no ano seguinte, eles colocaram como fonte de criação de despesas permanentes o crescimento do PIB, o crescimento da economia. Então, isso também é algo que enfraqueceu a LRF, a tal margem de expansão. O mero crescimento da economia permitia que se aumentasse, criasse novas despesas permanentes e sem redução de despesas permanentes, nem aumento de tributação. Então, esse artigo que seria essencial, ou que seria muito importante, ele sozinho vale por toda a LRF, na prática ele foi desobedecido. Eu fiz uma pesquisa, para você ver, peguei diversas medidas, na verdade, centenas de medidas provisórias que o governo enviou para o Congresso Nacional, observando exatamente isso, se as regras que estavam lá na LRF estavam sendo obedecidas. E, na prática, se vê exatamente isso. Essa despesa está sendo financiada pela margem de expansão, pelo crescimento da economia. Outro ponto foi a renúncia de receitas. Como disse, isso foi uma contribuição decisiva do Congresso. O deputado Pedro Novaes foi muito importante nisso, na Câmara dos Deputados, especificamente. Ela foi tratada como gasto tributário. E também deu exatamente isso. Olha, uma renúncia de receita, para você fazer uma renúncia de receita, são necessárias uma série de condições. As duas condições que ele disse, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará a meta de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Ou está acompanhada de medida de compensação, igual à despesa permanente. Porque aqui, lá, tem que ter compensação. Aqui não, é uma ou outra. Está acompanhada de despesa de compensação no período mencionado, no CAPT, por meio de aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Se os senhores observarem as medidas provisórias, as renúncias de receita, os projetos de lei que trataram disso de uma forma geral, isso não foi observado. Na prática, isso não é demonstrado. Não se demonstra se a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária. Raríssimos casos trouxeram aumento de tributação. Ao longo da federação, não só na União, também na União, mas não só na União, e nos estados e municípios, renúncia de receitas houve muito, em vários casos. Por exemplo, se pega a guerra fiscal, é um exemplo. Se você for olhar em cada estado por estado, se houve observância ou não dessa regra da LRF, se vai observar que, infelizmente, na maior parte dos casos, isso não aconteceu. Eu ainda tenho alguns minutos, né? 5 minutos?
Então, para não falar só mal da LRF, já que já falei um bocado dos problemas, o que ela tem ido bem, fazendo esse balanço? Eu acho que o que ela tem ido bem é, primeiro, ela trouxe o tema para o foco do debate. Isso é inegável. As pessoas hoje, isso está muito mais presente no debate público nacional do que estava antes. Quer dizer, todo ano tem que ter uma meta fiscal. O Congresso, apesar de poder mudar, conselheiro Marisa, como apontei, e é uma fraqueza, mas o fato é que gera um custo enorme. Mudar gera um custo enorme. O desgaste para o governo para mudar SLDO é fácil mudar, mas o desgaste foi gigantesco. Editoriais de jornal criticando a mudança da LRF, da LDO especificamente, ao longo do ano. Então, gera um custo. Né? Então, isso passou a ser parte do debate nacional, do debate público nacional. Um ponto específico, eu acho que importante, foi a disponibilidade de recursos para as próximas gestões, o tal artigo 42. Isso, se a gente olhar Brasil afora, muitas contas com pareceres julgadas irregulares, pareceres por julgamento irregular, foi por conta da desobediência do artigo 42, que deixa para as próximas gestões despesas não cobertas. Né? Outro ponto, a professora até Conte ressaltou hoje, o maior prestígio para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até então, 2000, ninguém falava LDO. LDO é uma coisa tão abstrata. E, a partir disso, ela realmente foi muito prestigiada pela LRF. Ela adquiriu uma importância, ela entrou no jogo da macroeconomia, no jogo da política fiscal. Até então, o Congresso ficava meio alijado. Com a LRF, com essa exigência de meta fiscal, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, e, em consequência, o Tribunal de Contas, que é quem acompanha, passou a fazer parte desse jogo da política fiscal de forma mais intensa, acompanhar essa exigência desses anexos de metas fiscais, de riscos fiscais. Isso foi, embora nem em todos os lugares tenha ido tão bem, mas, de uma forma geral, principalmente na União, isso foi uma grande contribuição da LRF. Outro ponto, acho que é fundamental, a maior transparência das contas públicas, principalmente depois da Lei Complementar 131, como já falei. Mas, então, essa pergunta que eu fico, é pouco isso? Quer dizer, depois de 15 anos, tanta expectativa que tinha para a LRF? Na minha visão, cada um tem uma visão diferente, claro, cada um olha o mundo de sua janela, já dizia Nietzsche, mas eu acho muito pouco. O ponto é, a LRF ela não tem capacidade, ela não mostrou capacidade de conter desajustes fiscais. Quando o governo quis ser desequilibrado fiscalmente, os últimos 2 governos, a LRF não conseguiu contê-lo. Quer dizer, o ajuste fiscal atual que está sendo feito não é por conta da LRF, é por conta de outros problemas. Então, de fato, apesar de vários avanços, ela não consegue conter um governo, respondendo aquela primeira pergunta, que seja fiscalmente irresponsável. Eu acho que é por aí. Então, fazendo um resumo, se me perguntassem, 15 anos, qual é o seu balanço sobre a lei? E aqui vou fazer uma referência prosaica, peço desculpa por ser prosaico, depois de ouvir Fernando Pessoa e tantas referências eruditas, mas vou citar Lulu Santos, o cantor popular. Como ele disse, não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Essa é a visão que tenho. Obrigado, gente. Muito bem. Nós agradecemos imensamente o professor Edilberto pela magnífica palestra, de forma simples, concisa, mas que ficou claro os 2 temas de destaque na sua palestra, justamente os avanços e os percalços da LRF. Antes de dar continuidade à cerimônia de entrega de homenagens, atendendo um pedido da direção do cerimonial, gostaria de convidar a todos para que amanhã estejam aqui às 8h30, porque o Congresso retoma às 8h45 em ponto. Professor, nós temos aqui um certificado de participação no Congresso, depois uma obra do artista plástico Isaac de Oliveira, aqui da nossa cidade, e uma obra da nossa queridíssima Conceição dos Bugres, salvo engano, da etnia Cadeuel, de Miranda, e que hoje dá vida através de um dos seus netos.
é uma das ícones da cultura sul-mato-grossense. A honra de passar a mão de Vossa Excelência o certificado. Obrigado. Tem foto? Ah, que bacana, hein? Bacana, né? Bela obra, hein? Obrigado. E o nosso... Não sei se tem...